Hoje iremos analisar a gametogênese masculina, que representa um dos processos de proliferação celular. Se a gametogênese é a formação de gametas, agora iremos estudar a formação dos espermatozoides, chamados espermatogênese. Para dar início à análise, é preciso destacar que, ao ser feita uma comparação entre mitose e meiose, as células do nosso corpo são separadas em dois grandes grupos: as células somáticas, que são as células do corpo em geral, e as células gaméticas, que são as células que irão sofrer processos divisionais para gerar gametas. Tratando-se de sexo masculino, ou seja, tratando de gameta masculino, é preciso lembrar que este gameta será produzido em uma estrutura chamada de testículo. No testículo existem vários tubinhos, são chamados de túbulos seminíferos. Nesses túbulos seminíferos encontramos células da linhagem germinativa. Esta linhagem germinativa é que dará origem aos gametas. Com isso, as células do túbulo seminífero, as células da linhagem germinativa, irão começar a se proliferar de maneira mitótica. E a partir dessa proliferação, serão criadas etapas para a gametogênese. Essas etapas são nominadas gônia, cito 1 primário, cito 2 secundário, TID. Essas células germinativas começam a se proliferar. De que maneira? De maneira mitótica. Importante relembrar que a mitose é um processo celular equacional. Equacional quer dizer o quê? Significa que as células filhas, originadas pela divisão, serão idênticas entre si, iguais à mãe. Por isso, equacional, que vem de igualdade. Então, todas serão células 2N, ou seja, as células formadas mantêm a característica genética da célula-mãe, posto que originadas a partir de um processo de mitose. Aqui temos a primeira etapa da gametogênese, em específico da espermatogênese. Nesta fase, temos a etapa de gônia, ou seja, a célula inicial que irá começar a fazer o processo de formação dos espermatozoides. É a chamada espermatogônia. Em seguida, a espermatogônia irá começar uma preparação para que ocorra a meiose. A preparação para um evento de divisão celular é chamado de intérfase. Neste momento, ou seja, na intérfase, a célula cresce, duplica o seu material genético, embora o número cromossômico não se altere, e ela faz uma reserva energética para entrar em meiose. Então, a espermatogônia entra em intérfase e fica grandona, de modo que a sua quantidade de DNA duplica, porém mantém o mesmo número cromossômico, célula 2N. Esta será a célula cito 1. Se antes tínhamos uma célula espermatogônia, nesta fase teremos uma célula espermatócito 1 primário. Mas resta perguntar, por que o espermatócito primário recebe essa denominação? Porque realizou a meiose 1. Aqui não podemos esquecer que a meiose 1 é um evento reducional, porque irá reduzir o número cromossômico ao meio. Deste modo, a célula 2N irá formar duas células N. Essas células serão denominadas de espermatócito 2 secundário. Em resumo, o espermatócito 1 primário realizou uma meiose 1, agora o espermatócito 2 secundário irá realizar a meiose 2. Importante destacar que a meiose 2 se equipara à mitose, no sentido de que também será equacional. Ou seja, as células filhas também serão células haploides, N. Quais serão essas células derivadas da meiose 2? Serão as células precursoras do espermatozoide, chamado espermátide. A espermátide vai criar o flagelo e se transformar em espermatozoide, correspondente a 4 células haploides, N. Tem um nome para esse evento? Sim, chamado de espermiogênese, por corresponder à formação da cauda do espermatozoide, flagelo, e do espermatozoide em si. Como lembrar de tudo isso? Em primeiro lugar,
gônia, cito 1, cito 2, TID. Depois recordar o seguinte, a partir das células germinativas, temos o seguinte roteiro: mitose, mitose, cresce, meiose 1, meiose 2, diferencie, espermátide para espermatozoide.